Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Diniz não deve poupar titulares contra o Curitiba, domingo às 19h30. E joia do futsal do Corinthians treina em campo a pedido de Diniz. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Gente, e esses 46, mais de 46 mil corintianos que estavam lá presencialmente, haja coração, né? Porque o Corinthians é na dificuldade. Realmente me falaram que o corintiano não precisa fazer teste cardíaco, porque sempre vive uma intensa emoção. Segunda vez, Garrafa, desde 2002 que o Corinthians chega às quartas de final da Libertadores. O que você achou? Jogou bem? Não jogou bem? Mas o Memphis fez uma bela cobrança, o Bidon fez o gol na pontinha do pé. Corinthians guerreiro ou não? Jogou mal? Um Corinthians. Uma vitória tipicamente corintiana. Em meio a tantos problemas, transfer ban, contusão dos seus principais jogadores, o Corinthians tem um time, a gente fala, o Corinthians tem um time bom, um elenco não. Mas só que ele não contou com o seu elenco. O Diniz não contou com o seu elenco. Nem com o time, né? E nem com o próprio time. É verdade. E aí o Corinthians foi buscar na cartola um resultado com a entrada do Memphis, que até a semana passada tinha já na internet um pronunciamento oficial de que não ficaria no Corinthians. Ele fica no Corinthians e entra em campo para fazer o gol. E quando o Memphis entra, o Corinthians ele ganha pelo menos um jogador a mais, porque ele estava jogando com 8, 9, porque o Pedro Raul não conta, né? O Pedro Raul realmente não conta. O Corinthians jogou o jogo inteiro com 1 a menos. Aí depois expulso o Ranieri, o Corinthians ficou com 2 a menos. Aí quando entrou o Memphis ficou com 1 a menos. E vale lembrar... 1 a mais. E vale lembrar... Só 1 a menos. Só vale lembrar que na hora do gol é importante, se a gente puder colocar o lance do gol, a importância do Memphis. Primeiro que quando o Diniz traz o Memphis para o jogo, Alex, a torcida ganha um outro corpo. Né? E aí ele pede que o Garro fique do lado da bola. Por quê? Todo mundo sabe que bola alçada no Corinthians, onde que é? Segundo pau na cabeça do Gustavo Henrique. Isso é normal, todo mundo marcando. E aí o Memphis sinaliza, que ele vai mandar no primeiro pau, Alex. E aí, ele fez um sinalzinho, ele sinaliza, e o Bidon verdade. fecha por ali. Então, o diferente, né? Fez o Memphis e o diferente classificou o Corinthians. A questão do Memphis, o Diniz foi muito feliz. Não dá pra gente cobrar do Memphis ainda aquele rendimento, aquela intensidade, porque ele não joga há bastante tempo, né? O Memphis já não jogava havia bastante tempo, desde antes da Copa do Mundo. Na Copa ele jogou muito pouco, ele entrou alguns minutos em 2 ou 3 jogos da Holanda e de lá para cá foi a reestreia do Memphis Depay. Então não dá para você imaginar o Memphis arrebentando com o jogo, pegando a bola e dá em mim que eu resolvo. Mas pra torcida ele arrebentou. Então, não, isso que eu ia falar, mas o Diniz falou... Pra mim ele arrebentou. Então, mas dentro do que era possível ele fazer... Ele fez, né? A estrela do jogador diferente é essa. Quando ele não está nas melhores condições físicas, ele vai lá e num toque, num passe ou num cruzamento, ele resolve o jogo. Ele resolveu a parada colocando a bola na medida ali para o Bidon, que foi muito astuto, foi muito inteligente de aproveitar ali a entrada em diagonal e desviar com sutileza para o fundo da rede. E é claro que o Corinthians tem suas dificuldades, o Corinthians não jogou um bom futebol. Também é claro, e temos que falar, que o Rosário é um time bem fraquinho, né? Um time assim como o tecnicamente Cerro Porteño, por exemplo. Assim como o Cerro Porteño, por exemplo. Eu acho que é para a gente pontuar, né? Já para começar a discussão, para pontuar. O adversário do Corinthians era fraco? Era. De um time cheio de transfer ban, cheio de problemas, era fraco. Mas o adversário do milionário Palmeiras, do Palmeiras favorito a tudo, também era muito fraco. Só para a gente deixar Mas claro. não tão fraco como o Rosário. De qualquer maneira, é mais fraco que o Palmeiras e o Rosário não é tão mais fraco do que o Corinthians, mas é um time bem limitado. E o Di Maria, com quase 39 anos, não é mais o Di Maria que foi campeão do mundo pela seleção e encantou o planeta. Já é um jogador quase que aposentado, ainda segurando as pontas como atleta bobo, profissional. hein, Alex? E bobo. Ele, em determinado momento, tá pulpado. Bobo. Ele é bobo. O Di Maria é bobo, porque ele é pulpado porque ele é pulpado pela torcida corintiana. Ele levanta o calção para mostrar a Copa do Mundo que ele ganhou tatuado na coxa dele. Primeiro, ele não sabe que o Brasil tem 5 daquelas. Né? 5 daquelas que ele ganhou. E ele também não sabe que o corintiano está pouco aí se lixando para a seleção brasileira. Né? Se tiver um jogo da seleção brasileira contra a Argentina e o Corinthians jogando contra o Vasquinho da Casa Verde, a torcida corintiana vai estar preocupada com o Corinthians e o Vasquinho. Então, o Di Maria, que voltou para casa e deve encerrar a carreira, ele é bobo. Bom, a gente vai falar muito aqui, muito sobre esse Corinthians. Quero também saber, o Reinaldo Gotino levantou um tema interessante, Boa. Porque ele fala assim que há um tratamento diferente em relação a Corinthians
Corinthians e Palmeiras. O Corinthians, é o glorioso, ganhou na raça, na força, e o Palmeiras venceu também, está classificado para a Libertadores, mas foi tratado como se, não jogou bem, o que está acontecendo com a equipe? Daqui a pouco eu quero que vocês, vamos debater isso daí também, mas agora, repercutindo um pouco mais a vitória do Corinthians, conversando com o Basege, ele separou para a gente uma declaração do técnico Fernando Diniz sobre o Memphis, é isso? Vamos lá, Michele. Muito se falou do impacto que o Memphis Depay teve na classificação do Corinthians. Ele que deu assistência para o gol do Breno Bidon, foi participativo após uma longa e dramática novela envolvendo a sua renovação de contrato. Mas o técnico Fernando Diniz, após a partida, foi além. Não se limitou apenas às características de Memphis Depay dentro das 4 linhas. O Fernando Diniz costuma trabalhar bastante o lado humano de seus jogadores. Ele é psicólogo formado em psicologia e abordou essa parte de Memphis Depay também na entrevista após o jogo. Vamos conferir o que ele disse. Influencia muito. Isso é claro desde quando ele chegou no Corinthians, naquela situação quando ele estava no Campeonato Brasileiro de 24 e tudo que ele foi construindo dentro do clube. Ele não é uma questão de uma liderança diferente. Eu considero ele uma pessoa diferente. Tem um brilho diferente e tem uma maneira de enxergar o mundo diferente. E eu acho que ele contribuiu muito para o Corinthians e tem muito para contribuir ainda. Está todo mundo, eu de maneira especial, muito feliz dele poder estar com a gente de novo. Foi o nosso grande reforço da temporada foi a renovação do Memphis. Pode ter certeza disso. Tá aí as palavras do técnico Fernando Diniz e temos informação de última hora. Havia dúvida se Memphis Depay poderia ser utilizado na partida de domingo contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, porque o visto de trabalho do jogador holandês era válido somente até este sábado e a partida acontece domingo. Mas conforme nós pudemos apurar, a diretoria já resolveu essa questão, então o técnico Fernando Diniz, se assim desejar, pode levar Memphis Depay para a capital paranaense, viu, Michele? Porque o Corinthians vai enfrentar o Coritiba, né? Tem que levar. Tem que levar? Tem que levar, porque o Memphis, o que ele mais precisa nesse momento é ritmo de jogo. Boa. Ele não vai readquirir aquele ritmo de jogo deitado na cama, e nem na academia fazendo bicicleta. Ele tem que jogar. Nem controle de carga. Não, ele tem que jogar. Jogar. O máximo possível. Vai ficar no banco ainda, beleza, mas tem que tentar entrar, em vez de 15 minutos, entrar 25, aos poucos. Ele tem que se soltar e, claro, com a inteligência do treinador, de administrar isso sem prejudicar o time. Claro. Porque não adianta colocar o Memphis só por colocar, de acordo com o que o Corinthians estiver precisando na partida. Mas o Memphis precisa viajar, ficar à disposição e entrar em campo para jogar o máximo possível. E o Diniz está felizão com o Memphis, né, Garrafa? Mas a torcida corintiana está muito feliz com o Diniz. Eu acho que é importante a gente pontuar, né, e também parabenizar os jogadores, porque eles estão com salários atrasados e esses caras estão jogando. E a gente conhece futebol, Alex, a gente sabe que quando bate no vestiário, e não é questão de mercenário não, isso é qualquer profissional. Claro. Né? A coisa não está fluindo bem, a situação vai desandar. E não desandou. No vestiário do Corinthians não desandou. O Corinthians tem 2 meses de salário atrasado. Não é CLT, que já teve atrasado no mês passado. São salários. A maior parte do salário desses jogadores estão atrasados. E eles estão vestindo e honrando a camisa do Corinthians. Então, parabéns aos jogadores. E sobre o Diniz, ele merece um capítulo à parte para mim. Porque o que ele está fazendo com esse Corinthians, que o Alex conhece bem o que é o Corinthians, o tumultuado Corinthians. O Corinthians é protesto para intervenção judicial, são presidentes que estão sendo expulsos do clube. O Corinthians com 3, 4 transfer bans, não é? O Corinthians sem um elenco. O Diniz, ele olha para o banco, ele não tem ninguém. O Diniz ficou sabendo que poderia contar com o Memphis Depay praticamente na véspera da partida. E o Corinthians já monopolizou todo o noticiário pela sua grandeza e pelo trabalho do Diniz. O Corinthians está muito bem colocado no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil caiu, é verdade, mas na Libertadores ele chega às quartas de final. Então, muito do que está acontecendo com o Corinthians dentro de campo passa na conta do Fernando Diniz. Eu concordo. O Fernando Diniz, para quem não acreditava, e eu conheço muitos corintianos que quando o Diniz foi contratado deram uma grande choramingada. E eu falava, não, o Fernando Diniz no Corinthians, ele pode dar certo. Ele tem uma química aí com o Corinthians. Desde quando ele era jogador, eu estava, inclusive, na época em que ele foi contratado pelo Corinthians como atleta, ele só não vingou porque foi negociado, era também um problema
interno muito grande naquela época lá, mas o Diniz, ele é um técnico diferente. E essa diferença dele, até no estilo, no jeito de ser, no comportamento, combina com o Corinthians, né? E ele tem feito um trabalho muito bom, sobretudo no aspecto de gerenciamento de grupo, por conta desses problemas todos que o Garrafa mencionou. Mental e emocional, que é o que o Abel falou E ele é um ontem. psicólogo de profissão, ele é formado. Né? Então ele sabe lidar com o ser humano, apesar de muita gente criticá-lo, às vezes, de acordo com o comportamento dele, de xingar jogador na beirada do campo, mas isso aí também é inerente ao futebol. Né? O Diniz é assim, é um cara sanguíneo, um cara explosivo, um cara que vive, respira, tem aquela paixão, assim como é o Abel Ferreira. Eu gosto do Abel Ferreira quando ele faz aquilo com o time, o que eu não gosto é quando ele reclama da arbitragem, xinga. O Diniz não é tanto, o Diniz é mais assim com o próprio time, com os próprios jogadores. E esse tipo de coisa ajuda na dificuldade do dia a dia a equipe a não baixar a guarda, a não largar as coisas, a continuar lutando, mesmo com salário atrasado, mesmo com transfer ban, mesmo com o elenco ruim. O elenco é tão curto que ele não consegue nem fazer todas as alterações que eles são. E qual é a reclamação dele? Nenhuma. Não fica chorando as pitangas. Não chora Ele nada, está hein? dando a solução para os problemas. Por isso ele merece todo esse elogio. Então, quando o Gotino falou aquilo, que o Palmeiras é muito mais cobrado, né? O Palmeiras é... Não, mas é outro aspecto aí que o Gotino falou. Então, mas por que existe Pra quem essa não diferença? sabe, o nosso companheiro Reinaldo Gotino gravou um vídeo hoje que viralizou, não reclamando, mas destacando a diferença de tratamento da própria mídia, das torcidas de um modo geral, com a classificação obtida pelo Palmeiras e também do Corinthians. Porque, no resumo da ópera, o Gotino falou, os dois jogaram mal, ponto. E é verdade. Mas o Corinthians é Só que assim, o Corinthians jogou mal dentro de casa e conseguiu se classificar na Bacia das Almas, e isso é o principal motivo de orgulho, porque no Corinthians é assim, é com sofrimento, eu gosto disso, e é Corinthians, do jeito Corinthians de ser. E o Palmeiras, que também se classificou jogando mal, só se fala em coisa ruim do Palmeiras. Com esse time não vai a lugar nenhum, desse jeito vai perder os 3 campeonatos, desse jeito o Abel vai ter que ir embora. Então por quê, Alex? Então, mas isso é cultural até. Eu discordo de você e do meu irmão Reinaldo Gotino, que aqui trabalhou com a gente. Um beijão, Gotino, convidado para vir no Mesa debater esse tema palpitante. Eu só penso o seguinte sobre o que disse o Gotino lá na rede social dele, né? De que não dá para comparar o momento do Corinthians com o do Palmeiras. O Palmeiras, o milionário Palmeiras, o Palmeiras que useira e vezeira chegar a finais de Copa Libertadores, está sempre brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Como é que você pode comparar a situação do Palmeiras? Ele teria a obrigação, no meu entendimento, de passar com muita tranquilidade, porque é uma das principais hoje equipes do futebol sul-americano, pelo Cerro. E ele passou com muita dificuldade. Ele teve uma campanha pior que a do Corinthians. Não estou falando da grandeza e igualdade de Palmeiras e Corinthians, estou falando do momento. O momento do Corinthians é desastroso. O Corinthians não pode, em janela de imprensa, contratar ninguém, não é? O Corinthians tem transfer ban, o Corinthians não tem elenco, o Corinthians não tem banco de reservas. Então, é óbvio que a classificação do Corinthians merece mais ser exaltada e a do Palmeiras mais criticada. Isso não tira o mérito da classificação como veio. O Palmeiras tem que ser cobrado por aquilo que ele pode entregar. O Corinthians, o que ele está entregando, é muito mais do que ele pode entregar. É um ponto de vista, claro. Eu concordo com o Garrafa. É como se o Palmeiras estivesse num hotel 5 estrelas e o Corinthians estivesse passando as férias em casa, digamos assim. É isso. Bom, vamos ver então como que vai ser agora, o que os times vão encarar daqui para frente? Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar da eliminação do Mirassol, mas agora eu já adianto o chaveamento da Libertadores. Então, olha só. Como o Based falou, o Corinthians... a Marina falou, o Corinthians vai encarar o Estudiantes, enquanto o Flamengo pega o vencedor. Ou vai encarar o Tolima ou o Del Valle. Deve ser o Del Valle, que ontem já ganhou na casa do Tolima por 1-0. Num confronto que só vai ser decidido na próxima semana, né? Por causa do terremoto lá na Colômbia. No outro lado, temos Palmeiras e LDU e também Fluminense e Platense. Certo? Certo. Então, para vocês, como é que é agora? Corinthians ou Estudiantes? O Estudiantes é um time muito mais forte que o Cerro e que o Rosário? Muito. Do que o Cerro eu não sei, do que o Rosário é. O Corinthians vai ter muito mais dificuldade contra Estudiantes do que contra o Rosário. O Estudiantes é um time preparado, é um time que se reforçou bastante nessa janela, trouxe jogadores importantes. Eu acho que o Estudiantes
Tem altitude? Vai ser bem... Não, é na Argentina. Na Argentina, então pronto, não tem altitude, é da Corinthians. O Corinthians ele tem o fato de decidir em casa, é trazer um empate lá e o Corinthians pode sim avançar à semifinal. E aí o patamar é completamente diferente, se tratando de Corinthians e Estudiantes. Próximo qual é? Flamengo e ainda não está decidido, Del Valle, né? ou Tolima. Mas aí Del Valle ou Mais pra Del Valle. Né? Tá mais pra Del Valle. Mas qualquer um dos dois, Qualquer o Flamengo é consegue, favorito. né? O Flamengo é favorito nesse momento, pelo tudo. recorte, a conquistar a Libertadores. Sim. Ele está acima do Palmeiras. Sim, Claro sim. que o jogo é jogado, o Lambari é pescado. Mas nesse momento, pelo que está entregando, Sim. o Flamengo é favorito contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra qualquer um. Pelo nível de jogo, o Flamengo É é isso. favorito a ganhar a Libertadores. Aí Corinthians e Flamengo na semi, né? Bom, o Palmeiras, LDU. LDU também. A LDU é mais fraca do que a LDU do ano passado, que ofereceu um problema. Inclusive o Mirassol ontem, jogando fora de casa com time misto, não ganhou porque o goleiro da LDU salvou várias bolas. Fez uns 3 milagres. Então, E aí? O Palmeiras passa pela LDU. Assino embaixo o que disse o Alex. Também acho que o Palmeiras passa. E Fluminense e Platense, dá Fluminense. Não é assim, tá? Dá Fluminense. Por uma torcida do brasileiro, mas o Fluminense é meio inconstante. Não dá para cravar como a gente está cravando, por exemplo, o Flamengo passando. O Fluminense é favorito, vai. São 4 Platense brasileiros. é a grande zebra da Libertadores até aqui. Temos, então, 4 brasileiros aí classificados para Libertadores e 4 brasileiros também classificados para Sula. Então, os brasileiros estão chegando, né? Então, Aí a semifinal ficaria Palmeiras e Fluminense. Para mim passa Palmeiras, Alex. E Palmeiras Corinthians e e- Flamengo. O Flamengo é favoritaço. Mas Corinthians e Flamengo, 2 jogos, tudo pode acontecer. lembrando né? que Palmeiras e LDU, o Palmeiras decide a classificação em Quito. E se for essa semifinal, Palmeiras e Fluminense, a decisão da vaga fica sendo no Nubank Park. E o Corinthians decide no Maracanã, caso ele chegue lá enfrentar o Flamengo. E a grande final Não, acontecendo... e se for Corinthians e Palmeiras, peraí, aí não é vem jogo único. no final. Ah, é um jogo. Palmeiras Mas e Corinthians aí só podem se enfrentar na Não, final. jogo único no Paraguai. Montevidéu. No Paraguai. Paraguai? Montevidéu. Montevidéu. Ah, tá bom. No Uruguai. Nossa. Vocês acham que o Flamengo é super favorito, mesmo o Corinthians estando chegando? Como assim, Michel? O Corinthians está chegando. O Corinthians está chegando. Não, eu não estou dizendo que o Corinthians não pode. Não entendi essa sua gargalhada. Meu pode amigo, eliminar o tá Flamengo. chegando o Uma Corinthians, coisa é o Flamengo hein? ser favorito, outra coisa Claro, é dar eu essa acho. gargalhada. Eu acho. Como é que é a gargalhada? Corinthians é o Vou falar pra Palmeiras, hein? você. Guarda aí, diretor. Ó, o Palmeiras, Não duvide do Corinthians, hein? Não supondo duvide. que alguém Eu nunca elimine o duvidei do Flamengo. Corinthians. Com essa sua gargalhada. Eu nunca duvidei do O Corinthians. Corinthians, Corinthians e Palmeiras na final. E aí? Aí depende. Depende de como os times vão estar jogando em dezembro, em novembro, daqui a 2, 3 meses. Time por time, se a gente não falar isso, a gente vai estar sendo incoerente com o que nós estamos sempre pregando aqui. O Palmeiras é mais time que o Corinthians. Mas não sei como é que vai ser. Quem na teve hora. melhor campanha na fase de grupos da Libertadores? É o Corinthians. ou o Palmeiras? Então o Corinthians é melhor que o Palmeiras. Não disse isso. Ah, Não é. disse isso. Quem tem Não o disse mental, isso. Eu lhe quem fiz tem uma o mental pergunta. mais forte? Porque o Abel falou que o os mental dois. é mais importante. Eu gostaria de do que responder o que a físico Michele tático. perguntou. Os dois. Pra mim é o Corinthians. Se der um Corinthians e Palmeiras em jogo único na Libertadores... Em campo neutro, né? Em campo neutro, é sem favorito. Aí a gente resgata o personagem de Boleiros e fala, a senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Aí para o Entendeu? mundo. Né? Então só para deixar bem claro. Não, mas acho que também não tem favorito, não. O Palmeiras, tecnicamente, é melhor do que o Corinthians, assim como o Flamengo é melhor do que o Palmeiras. Mas não significa que o Palmeiras não possa ser campeão contra o Flamengo ou que o Corinthians não possa ser campeão contra o Palmeiras. É futebol. Porque o futebol é uma caixinha de surpresa. E é 11 contra 11. É isso aí. E não tem mais bobo no futebol. E é o Corinthians. Então, agora, com a história do Gabriel Paulista, ele foi para a torcida na comemoração da vitória, e aí? Olha, Michele, foi uma cena que chamou bastante atenção após a classificação do Corinthians para as quartas de final da Libertadores, porque todo mundo sabe, o zagueiro Gabriel Paulista é corintiano desde pequeno, a família toda é torcedora corintiana e ele está realizando um sonho do seu irmão, já falecido. O irmão era membro da Gaviões da Fiel, infelizmente acabou indo para a vida do crime, foi morto pela polícia e ontem ele admitiu que foi uma homenagem ao irmão, porque ele voltou do futebol europeu, fez questão de vir para o futebol brasileiro só para atuar pelo Corinthians e viveu uma noite de fato bastante especial, não se conteve, foi para a galera. Então vamos ouvir o Gabriel Paulista falando sobre essa cena bastante emblemática. Todo mundo já sabe a história,
eu já contei para todos sobre meu irmão dos Gaviões. Então foi algo foi um dia que, na verdade, foi um dia que eu pensei muito nele. E esse dia e essa noite tinha que se tornar especial e foi. E no final ali no Poropopó, eu só pensei em subir ali na arquibancada, estar junto com eles e ser mais um torcedor ali. Então para mim, vou pegar essa foto, com certeza tem uma foto, que eu vou guardar com todo carinho. Tá aí as palavras de Gabriel Paulista, provando que vai muito além do futebol. Foi uma cena bastante emocionante e que certamente vai ficar guardada na memória do torcedor corintiano e principalmente do zagueiro Gabriel Paulista. Michele. Puxa vida, é uma homenagem em tanto, né, Garrafa? É, uma homenagem em tanto, aí entra o lado familiar. Agora, em se tratando de futebol, como disse o Marcelo Bassett, futebol é muito mais do que as 4 linhas. Futebol é algo que realmente mexe. Essa é uma das imagens que você pode passar daqui 10 anos, essa imagem vai estar gravada. Se essa imagem não for entrar no Museu do Corinthians, vocês podem me cobrar. Porque um jogador sair da arquibancada, do campo, depois de uma classificação como veio, mesmo o time jogando mal, e lá para o meio da torcida, é muito a cara do Corinthians. É muito a cara do Corinthians. E no íntimo ele devia estar assim também com uma sensação de alívio, porque ele poderia ter sido responsabilizado por uma eventual desclassificação, porque ele cometeu um erro bizonho em campo e o jogador do Rosário perdeu um gol cara a cara com o Hugo, né? E chutando para fora quando estava 0-0 ainda. Logo depois saiu o gol. Ele não esteve lá na arquibancada por isso, ele esteve lá por outro motivo, né? Eu sei. Mas não foi só ele. Aí ele falhou, o Ranieri falhou. A falha foi a dele, né? O Ranieri. Mas do Ranieri vocês não falaram, né? Da expulsão. Também. Não, ele foi vamos usar uma palavra menos assim, faltou um pouco de sabedoria. Ele foi irresponsável, Ele pediu desculpas, né? Pediu. O Diniz deve ter chamado a atenção do Ranieri no Não vestiário. só do Ranieri, do grupo do Corinthians, porque fica difícil na Libertadores você terminar jogos decisivos sempre com jogadores a menos. Já foi assim lá nos 2 jogos contra o Rosário. O volante tomou, né? Então, Diniz tem que cobrar, é Outro papel do Estudiantes treinador. não vai ter o Ranieri, que é um jogador importantíssimo nesse meio campo do Corinthians. A gente, não sei se é um momento, né? Todos os 4 grandes conseguiram dar um respiro. Todos conseguiram. O São Paulo respirou diante do Bolívar. O Dorival super pressionado, podendo ser mandado embora. O Santos passando aí pelo Macará, numa fase ruim do Brasileirão. O Corinthians nem se fala com tudo que está enfrentando e tal. E o Palmeiras também, que estava nessa pressão, não está ganhando. Impressionante, né? Vamos ver a próxima rodada como é que vai ser. Bom, Basejo, você está chamando de novo para completar o noticiário do Corinthians. Domingo tem jogo e eu quero saber se o técnico Fernando Diniz vai escalar o time titular. Olha só, Michele, contra o Cruzeiro, essa estratégia de não poupar os principais atletas não deu muito certo em meio aos jogos decisivos da Libertadores contra o Rosário Central. O Corinthians acabou sendo derrotado por 2-1 em plena Neoquímica Arena, mas o Fernando Diniz deu a entender na entrevista pós-classificação para as quartas de final da Libertadores que domingo contra o Coritiba, lá no Couto Pereira, o Timão deve contar com aquilo que tem de melhor em campo, até porque no meio de semana não haverá compromissos. O Corinthians caiu para o Inter na Copa do Brasil, o meio de semana vai ter esses jogos das quartas de final da Copa do Brasil e sem Corinthians na disputa, o elenco vai ter dias suficientes para treinar e também descansar, já que só entra em campo no outro domingo, quando enfrenta o Santos, clássico paulista. Então a tendência é que Fernando Diniz acione todas as suas principais estrelas e quem sabe Memphis Depay não siga recebendo alguns minutinhos. Tem que aproveitar para ganhar essa rodagem, não é, Garrafa? Do jeito que anda o Corinthians, quando a gente vê aqui, o Diniz vai poupar titulares, vai chegar um dia que ele vai poupar titulares e vão entrar 8 em campo. Ele tem material humano. Tem jogadores lesionados, jogadores que estão suspensos. Vai entrar ele em campo. E a qualidade é muito ruim, então ele não tem muito o que fazer. Coitado. Mas dentro de uma lógica, como disse o Bassett, ele está absolutamente coberto de razão. Ele vai ter uma semana cheia para preservar todo mundo e colocar o Memphis para correr um pouco mais, como disse o Alex. Final de semana cheio aqui na TV Gazeta e o Mesa Redonda Velocidade. Vou falar agora de Carlos Vinícius no Corinthians em 2027. O Corinthians sondou, conversou já, né? Iniciou uma conversa com o staff do jogador. O Corinthians tem uma ótima relação com o staff do Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius tem a sua renovação emperrada lá com o Grêmio.
O Carlos Vinícius tem muita vontade de vestir a camisa do Corinthians, quase veio para o Corinthians antes de se transferir para o Grêmio. Na época, o Fabinho Soldado não quis o Carlos Vinícius e preferiu trazer o Vitinho, mas o Carlos Vinícius ainda tem esse sonho de jogar no Corinthians. A informação, né, que o staff do Carlos Vinícius tem e que eu ouvi dentro do Corinthians também é o seguinte: o Corinthians só vai para cima e avançar no Carlos Vinícius se vender o Yuri Alberto. Se o Corinthians não vender o Yuri Alberto nessa janela, continuar com o Yuri Alberto para o ano que vem, o Corinthians não vai para cima do Carlos Vinícius, principalmente porque agora, né, renovou aí o contrato com o Memphis Depay. Então, Carlos Vinícius ou Yuri, ou é um ou é outro, me deixaram isso bem claro. Se o Yuri, por acaso, for vendido nessa janela ainda, ou tiver já uma promessa de venda encaminhada aí para o final do ano, o Carlos Vinícius é o número 1 da lista do Corinthians, né? Aliás, é um jogador vai ser muito disputado no mercado, é o jogador que vai ficar livre no final do ano, é o número 1 da lista do Corinthians para substituir o Yuri em 2027. Mas me deixaram claro, ou é um ou é outro, interessa e muito, mas só vem se o Yuri Alberto sair. Quem que você prefere em 2027 no Corinthians? Yuri Alberto ou Carlos Vinícius? Eu quero essa resposta aqui embaixo e eu vou ler, porque até eu estou na dúvida dessa. A pedido de Fernando Diniz, o ala Maicon, artilheiro da equipe de futsal do Corinthians, começou a trabalhar no campo nos últimos dias. O jogador de 22 anos vem sendo testado na categoria sub-20 de futebol do clube. Maicon atua no setor ofensivo, tanto pelas beiradas quanto mais centralizado. Apesar de ser bem avaliado internamente, ainda não há previsão para que o jogador participe de treinamentos com o elenco profissional no CT Joaquim Grava. A comissão técnica acompanha a adaptação de Maicon e avalia como ele vai responder à mudança do futsal para o campo, que envolve diferenças como distância percorrida, tempo de reação e ocupação dos espaços. Maicon já teve experiência no futebol de campo no início da carreira, mas migrou para o futsal antes mesmo de chegar ao Parque São Jorge, em 2023. Desde então, o ala disputou 119 partidas pelo Corinthians, com 53 gols e 21 assistências. A informação foi dada pela TMC e confirmada pela reportagem do GE. Impedido de registrar novos jogadores por causa de 3 transfer bans, 2 impostos pela FIFA e 1 pela CBF, o Corinthians busca alternativas internas. A tendência é que a permanência de Memphis Depay tenha sido a única grande movimentação do clube nesta janela de transferências.